Quer apresentar? Eu acho que é melhor você apresentar, porque você estava muito ansiosa essa semana. Nossa, eu tô muito ansiosa, gente. Eu vou deixar para você. Estou ansiosa porque é uma medicina que eu gosto, né? Então, Que por eu sempre favor. falo, né? Ainda mais a gente que trabalha com essa energia do emocional, essa energia do coração, esse empoderamento, né? Então, esse assunto, né, que a nossa convidada vai trazer é um assunto, assim, que me vibra, né? O meu coração, eu acho que vai vibrar o seu também, viu? E você que não conhece, você vai conhecer hoje, você vai se sentir convidada, porque essa medicina, ela convida a gente, né? É um chamado, é um convite. E nós estamos aqui com ela, que é a guardiã do cacau. Ela que é a fundadora das Mulheres que Curam. Olha que coisa linda. Cíntia Gama. Seja muito bem-vinda, Cíntia Gama. Muito obrigada pelo convite. Ao Pod Conexões, é uma honra te receber, né? E saber que você tem muitas orientações para nos dar, muitas informações importantes. Muita gente não conhece, né? Desconhece, né? Sobre o cacau, é isso? Isso. Então. E faz parte das medicinas da floresta, né? É porque eu sou novo na área, né? Assim, no trabalho. Faz um ano só que eu estou trabalhando na medicina, né? Na ayahuasca, no rapé. E o cacau é algo que a gente trouxe hoje, que vai ser muito importante para a gente ter conhecimento. E o público lá também para conhecer, né? Maravilha, boa noite. Gratidão pelo convite. E a oportunidade de falar do cacau é muito boa, porque as pessoas não conhecem muito essa medicina, então vocês estão dando uma abertura para que eu possa falar em nome de várias mulheres, guardiãs, homens também, guardiões, que estão levando a medicina. E é importante que as pessoas conheçam um pouco. É uma planta de poder também é uma medicina xamânica, também trabalha a expansão de consciência. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo e gratidão pela oportunidade. Gratidão. Cíntia, mas o povo quer saber. O povo quer saber. Antes de tudo, né? A gente geralmente pergunta o que faz parte da nossa vida, a nossa infância, né? Porque essa Cíntia hoje, né, nesse trabalho maravilhoso, empoderada, dando curso, né? Tem uma história. Então a gente quer saber lá no comecinho, há uns 5 anos, acho que você lembra, né? Mais ou menos, quando na infância, né? Não lembra? Ou 6 anos, sei lá. Alguma coisa. Mas a gente quer saber como é que foi sua infância, Cíntia. Olha, você é de São Paulo? Sou de São Paulo, tá. Caçula de 6 mulheres, né? Uma família muito feminina, muita energia masculina. Só mulher? Só mulher, né? Meu pai, único homem, depois 6 filhas, mais a minha mãe. Então, uma família muito de mulheres guerreiras, fortes. E a energia masculina prevalecendo muito ali, né? Uma família muito dominante. Foi bem confusa a minha infância, porque muita mulher junto, sem nenhum despertar espiritual, dá ruim, né? Uhum. Mas eu posso falar que eu tive uma infância tranquila, os meus pais foram muito presentes, perdi minha mãe faz 18 anos, meu pai mais ou menos uns 14, mas foram pais maravilhosos, sem trauma nenhum, e uma infância humilde, mas tive tudo que é a base, né, que uma criança precisa ter. Você era do meio, você era... Caçula. A caçula. A ovelha negra. Meu Deus. Diz que é a caçula que vem quebrar todo o padrão, Foi. né? Eu sempre fui vista como a ovelha negra, revoltada da família, cresci com esse arquétipo das minhas irmãs. E foi desse jeito, né? Até hoje. E os pais eram católicos, eram de alguma igreja? Não. Meu pai não era nada. Não. A minha mãe, ela passou pela Seixonoe, inclusive eu também já estudei lá, incrível essa filosofia oriental, maravilhosa, sempre agrega muito, né? E depois ela, no final da vida dela, ela passou pela Umbanda, depois ela estava meio evangélica, ou seja, não nos deu nenhuma base espiritual para a família. Isso vocês pequenos? Desde sempre, na minha vida toda, minha mãe, ela não trouxe essa base espiritual que eu acho muito importante passar para a criança, né? Então, eu fui buscando a partir do meu sentir, da intuição, que eu fui buscando os caminhos, porque não tive uma base mesmo religiosa dentro de casa. E vocês lá, vocês se davam bem, as irmãs? Não. Não? Não. Tinha muita briga de boneca? Tinha muita briga, assim, muita discussão.
não encaixava, cada uma pensava de um jeito, a diferença de idade muito grande também, entre a mais velha comigo, a mais nova. Sim. Então foi bem confusa a minha acompanhar, adolescência, né? não acompanhava, não. Foi muito confuso. E na escola, como você era? Na escola eu sempre fui uma boa aluna, sempre gostei de estudar. E até hoje eu gosto muito, mas hoje eu estudo o que me apetece, né? É qualquer coisa, não leio bula de remédio, mas me dá um livro de autoconhecimento, de espiritualidade, eu devoro. Mas você ia em alguma igreja na época? Ou você... Eu comecei aos 14 anos a frequentar o kardecismo. Kardecismo. E eu sempre tive muita mediunidade. Desde pequena eu vejo coisas, e a minha família não me direcionou, então eu comecei a frequentar o kardecismo, depois eu fui para a Umbanda Sagrada. Aí ali também não consegui me achar, e voltei para o kardecismo, estudei 6 anos lá. Aí a minha alma continuou pedindo mais, né? Eu tenho 9, ela conhece, do Destino Eremita, a busca pelo conhecimento infinito. E aí fui para uma escola de autoconhecimento, e ali eu cheguei às medicinas sagradas. O kardecismo é de Allan Kardec, é isso? De Allan Kardec. É espírita? Espírita, isso. Tá. E aí você se viu... Com idade que você estava já? Quando eu cheguei... Nossa, agora você me pegou, hein? Eu acho que tinha uns 42, mais ou menos. 42. Quando eu cheguei no autoconhecimento, na ayahuasca, né? Nas você plantas de participou poder. da ayahuasca? Sim, nessa escola de autoconhecimento que eu estudei um tempo, o dirigente de lá, ele já tomava ayahuasca, né? Então, quando a gente evoluiu ali nos estudos, ele nos convidou a conhecer a medicina. Certo. E assim, eu era super preconceituosa com a ayahuasca, né? Tinha aquela visão de dai-me e falava, Deus me livre isso. Nunca fumei, nunca usei droga, nunca vou usar isso. Mas como veio de uma pessoa que eu respeitava, que eu confiava, que tinha, né? Aquela autoridade sobre mim, eu falei, nossa, então eu acho que chegou o momento de eu experimentar. Então, ali naquela escola de autoconhecimento que eu conheci a ayahuasca. Certo. E a sua família? Você constituiu alguma família durante esse tempo? Ficou solteira? Fui casada há 21 anos. 21 anos, tá. E vai filhos? fazer 3. Tem uma menina de 21 anos, maravilhosa. Certo. Está cursando biomedicina. Que bom. E estou separada há quase 3 anos. Tá. E o casamento tudo bem? O casamento foi bom enquanto durou, né? 21 anos é uma vida, né? É uma com uma vida, pessoa. é uma vida. E assim, eu... Mas foi vivi altos e baixos. Foi tranquila. Mas assim, o casamento eu vivi muitos altos e baixos. E depois que eu comecei a trabalhar muito com a Cacau, ali eu comecei a me valorizar mais, a trabalhar mais o amor próprio. Tá, mas me conta uma coisa muito importante. O povo quer saber, né? Num casamento, né, onde tem uma pessoa que está buscando uma espiritualidade, a outra também está buscando a mesma espiritualidade ou tinha essa dualidade? Conta pra gente um pouquinho. Ou era tranquilo, vocês estavam tranquilos nessa... Então, na verdade... Você estava numa busca, né? Sim, ele demorou muito para chegar. Tá. Né? Então, o que acontece? O que eu vejo como casal? Um tem que acompanhar o outro. O que aconteceu é que essa minha busca, ela começou desde os meus 14 anos. E ele não. Ele também hoje está nas medicinas. Mas hoje ele está nas medicinas há 3, 4 anos. Eu estou a vida inteira estudando espiritualidade, porque as medicinas, elas são só um caminho. Mas existe muita coisa que a gente deve buscar. Sim. Então, ele demorou muito para procurar. Né? E hoje ele está nas medicinas, só que a nossa mente não evoluiu junto. Nossa consciência não evoluiu junto. Então, não dava mais. Eu acredito que os dois precisam mesmo trabalhar essa evolução juntos. Você acha que é muito importante? Extremamente importante. Tanto no namoro, tudo. Quanto para a concepção do casamento? Tudo. Ter essa sintonia. Porque senão a gente começa a evoluir e o outro fica estagnado e aí a energia não bate. A gente não consegue mais conviver. Isso é muito importante. Então, isso aconteceu muito comigo. E até bíblico, né? Fala que se dois não estiverem de acordo, como caminharemos juntos, né? Exatamente. Então não dá para duas pessoas que estão buscando coisas diferentes estar no mesmo caminho. Então fica um jugo desigual. Perfeito. E fica pesado. Ô, Cíntia, deixa eu fazer uma pergunta para você. No começo você falou sobre a sua família, que era uma família de mulheres, né? A predominância são as mulheres, mas tinha uma energia masculina que predominava mais. Para quem está em casa, tem pessoas que não entendem essa questão da polaridade energética. Quando você diz assim que a energia masculina era predominante, em que sentido?
Porque nós temos, né, a energia masculina e feminina. Todo ser possui as duas energias. O yin e o yang, né? Então, nós mulheres, né, da minha geração, da minha família, da nossa geração mesmo, né? Nós fomos obrigadas a buscar mais o nosso lado da energia masculina, que diz aquele lado mais agressivo, de buscar, aquele lado de competição, de guerra, de luta, que tem muito a ver com esse lado masculino nosso, mas não tem a ver com gênero, com sexualidade. É energético, né? Nós temos a energia feminina e a masculina. Então, quando eu falei que a minha família eram de mulheres com energia muito masculinas, é uma família que tem muito essa questão da briga, né, da competição, de querer ganhar as coisas com grito. Então, isso é uma energia que não é da mulher, não é uma energia feminina nata, que consegue as coisas através da conversa, do diálogo, né, que tenta apaziguar, né? Então, não era sempre na guerra, na briga, na luta. Então, quando eu falo energia masculina, eu quero dizer nesse sentido mesmo, mas não tem a ver com sexo, com sexualidade ou com gênero. Sim, porque tem pessoas em casa que às vezes confundem, né? Sim, Quando a gente fala, verdade. é uma família de mulheres, mas que a predominância era uma energia masculina. Então, tem pessoas que tendem a levar para o lado gênero. Sim. E quando a gente fala de energia, a gente está falando mesmo dessa manifestação, porque a energia masculina é você ir para a guerra, você ir para a luta, você ir em busca, né, dos seus ideais. E, normalmente, terapeuticamente, a gente fala que quando a mulher não tem a presença do pai, ela fica sem essa energia masculina. No seu caso, não. Você tinha a figura do seu pai e a figura da sua mãe, né? E você compreende que essa energia masculina foi por alguma falta? Falta não, ou foi por uma... não um diálogo, uma conversa, o pai não era muito presente, mesmo tendo pai e mãe, e o pai não estava presente, tendo a mãe, ela não passava esse lado mais emotivo, mais emocional, mais acolhedor? Veio muito da minha mãe isso. Meu pai, como ele teve 6 filhas, eu sou a caçula, então ele demorou 13 anos para ter as 2 últimas, que sou eu e a Simone. E meu pai, ele teve uma condição financeira muito boa. Tanto que a minha irmã falava, você nasceu na época das magras. Eu nasci na época das vacas gordas. Então, meu pai perdeu tudo e aí ele caiu na bebida. Então, meu pai ficou ausente praticamente, porque aí minha mãe foi obrigada a tomar o lugar dele. Não era um pai violento nem nada, mas ele caiu nas bebidas. Então, ele se anulou muito. Então, eu não tive muito a presença do meu pai ativa na minha casa. Minha mãe, ela foi aquela que mandava, a patriarcal ali, sabe? A que direcionava toda a casa. Então, ela passou essa figura pra gente. Então, muito do que a gente fomos nos tornando vem dela também. Dos ensinamentos que ela passou pra gente, né? Mulher não abaixa a cabeça para homem. Vocês têm que ser isso. Então, muito vem dela. Porque ela foi obrigada a fazer isso. Por conta da própria anulação do meu pai. Tá. E por conta dessa defasagem, né, dessa presença masculina, né, desse ensinamento, porque o fato do pai estar ali e ele fazendo o papel dele, ele já dá uma segurança, né? E quando falta uma dessas, aí alguém tem que assumir, né? No seu caso, foi a sua mãe que assumiu e passou isso para vocês. E você sente que isso, assim, te prejudicou de alguma forma? Muito, me prejudicou muito. Conforme eu fui estudando e conhecendo o sagrado feminino, hoje eu trabalho muito isso em mim. Inclusive, afetou muito o meu relacionamento, o meu e das minhas irmãs todas. Porque nós éramos mulheres que queríamos dominar o homem. Então, o homem do meu lado, ele não poderia exercer o papel dele, porque eu não permitia. Então, eu tratava o homem como um filho. E acabava repetindo o padrão. Repetindo, né? Total. Então, eu aprendi isso vendo, observando e despertando a consciência, né? Olhando que eu estava repetindo muito o padrão da minha mãe. Então, afetou muito também o meu relacionamento. Porque não é algo saudável. Quando a mulher ela tem um desequilíbrio na energia masculina, além dela adoecer o corpo dela, ela entra em desequilíbrio total com a essência dela. E é difícil encontrar um homem com uma energia masculina equilibrada com uma mulher com energia desequilibrada, né? Então... Cintia, como é que é isso? Você está numa família, como você está falando, de repente você tem que fazer um currículo, né? Porque você tem aquele sentido. Será que esse homem vai ser da mesma forma que meu pai procedeu? Passou isso pela sua mente? Eu vi muito do meu ex-marido no meu pai, mas não no sentido de bebida. Porque a bebida, eu tinha vergonha, mas não era algo que me machucava. Mas a anulação do meu pai me doía,
O desprezo do meu pai me machucava. E isso eu via muito meu ex-marido fazer comigo. Então eu via o meu pai nele o tempo inteiro. Tudo que doía em mim, que meu pai fez, ele repetia. Então eu estava entendendo que eu estava traindo meu pai, porque a mulher busca o pai, como o homem busca a referência da mãe, né? Então eu vi muito, muito do meu pai no meu ex-marido. Anulação, a falta de interesse, participação na família que não tinha, vi muita coisa. E você conheceu a constelação familiar ou não? Eu fiz já. Fez? Fiz. E aí, a minha sobrinha, ela é consteladora, só que é com os bonequinhos, né? Eu fiz acho que umas 2 vezes com ela. Porque é muito bom, né? É incrível. Nossa, maravilhoso. Coloca tudo no lugar. É um Nós somos trabalho consteladores, né? Eu sou presencial e ela é de bonecos também, né? Eu gosto de fazer muitas experiências bacanas. É incrível. Meu Deus, aqueles bonecos se movendo no campo. Eu não sou consteladora, mas eu acho um trabalho incrível. Né? Você fez o alinhamento Eu fiz 2 trabalhos com esse alinhamento de colocar cada um no seu lugar, ser visto, a família. Tá. E onde foi que você teve essa experiência que você começou a dar esse start de falar, agora eu estou livre para poder voar? Onde foi? Curar. Como assim? Não entendi. Para poder curar, para poder... Quando eu percebi que eu precisava me curar? Não. Quando você percebeu que você podia caminhar sozinha, fazer suas coisas e falar, agora eu estou pronta para... Porque você passou por um processo de cura. Você falou da ayahuasca, né? Foi na ayahuasca que você... Quando eu comecei a estudar o autoconhecimento, já começou a mudar muita coisa em mim. Porque o autoconhecimento, sem o autoconhecimento, eu acredito que a ayahuasca é um complemento, na minha visão. Tem que ter os dois, né? E o autoconhecimento começou a fazer eu me olhar muito, a enxergar muitas questões e começar a enxergar padrões que a gente não vê, né? A gente não percebe. Então, para a gente enxergar esses padrões e falar, nossa, eu preciso me curar, a gente tem que estar num grau de consciência mais alto, mais desperto. Senão a gente não enxerga, né? A gente fica repetindo o padrão. Sim. Então, foi a partir do autoconhecimento e a ayahuasca deu o pontapé, né? Me jogou pra lua, né? Eu costumo, Cíntia, sempre perguntar pro pessoal que, né, tem essa experiência, porque o povo quer saber. O povo quer saber. Esse povo é curioso. Como é que foi a sua experiência na ayahuasca? Meu filho, a primeira vez que eu tomei ayahuasca foi punk. Foi punk. Porque assim, como eu falei, eu confio muito no Marcos, no dirigente da casa. E ele comentou da ayahuasca e eu tinha um preconceito com daime, que eu não sabia que era a mesma coisa, depois eu entendi que era. Um preconceito idiota, porque eu nunca tinha bebido, né? A gente precisa primeiro beber para saber, né? E como ele falou da ayahuasca, eu falei, não, eu preciso beber, porque como eu estava trabalhando no despertar da consciência no autoconhecimento, e ele falou que eu podia despertar minha consciência, pronto. Foi o motivo que eu quis experimentar. Mas assim, eu nunca usei nenhum tipo de droga psicodélica, não que eu esteja comparando, não comparo, mas o que eu quero dizer é que eu não tinha noção, nem fumar, eu não sei o que é ficar com uma brisa de maconha, eu não sei. Então, eu não sabia o que era nada. Então, quando eu tomei a ayahuasca a primeira vez, uma ayahuasca forte, né, 8x1, uma graduação jamais. E eu comecei a entrar naquelas mandalas, e aí começou a me desesperar, comecei a entrar em pânico, né? E fui no banheiro querer vomitar. Olha, a única vez que eu vomitei na ayahuasca, hein? Foi uma vez só, e foi essa, porque eu forcei muito vômito. Eu entrei em pânico, porque eu falei, isso aí não é normal, porque você começa a sentir aquele monte de sensações. Eu olhava a porta do banheiro, ela ia e voltava. E eu, pelo amor de Deus, eu entrei num pânico no primeiro momento. Depois que eu vomitei, eu melhorei, porque ele dá uma acalmada, né? Sim. E aí você pensou que você ia morrer? Eu achei que fosse enlouquecer. Enlouquecer. Eu falei, meu Deus, eu não sei que sensação é essa, eu não posso comparar nada, eu nunca usei droga, eu nunca bebi para ficar de fogo, eu não sei o que é isso. E aí conversei com a dirigente, ela falou, calma, você é corajosa, você esteve aqui, você veio, toma água e acalma. E daí eu sentei, depois de ter vomitado, sentei de novo lá, e aí eu consegui me acalmar. E já logo no primeiro trabalho já vem o perdão para mim. Com você? Muito, a medicina sempre fala muito comigo. Falou muito. E dali eu acabei o trabalho e falei, nunca mais. É o erro que a gente faz, falar nunca mais. Vocês são loucos. Loucura, né? Loucura. No outro mês eu estava lá. E isso foi 4 anos. Todo mundo faz isso, né? Eu também já fiz Quando isso. A pessoa fala nunca mais,
Aí é aquele que vai sempre. Que é tão bom. O pós, aquela sensação de gratidão, sentir Deus que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu falei, não, eu preciso mais dessa dopamina. Eu preciso ver mais. E aí eu fui tomando por 4 anos. Todo mês eu tomava. Maravilha. Amor, tem gente aí? Olha, tem um monte de gente aqui falando boa noite. Se você conhecer, você dá boa noite também. Eu já tinha falado, né, da Mari, que entrou, a Vanessa Almeida, né, que foi uma das primeiras, a Adriele, a Camille, Renata do Sagrado. Conhece alguém? Ela falou, boa noite. Conheço. Pode dar boa noite. Meninas, manas, boa noite. Sejam bem-vindas. Olha, tem gente aqui que tá falando que é sua aluna, então, ó, faça as perguntas ou faça os seus depoimentos. Manas, aproveitem. Aproveita que esse é o momento. A Luciana tá falando aqui boa noite. A Adriele tá falando ansiosa. A Vanessa. O Acai está falando boa noite, galera. O Henrique Rocha, boa noite. Ai, que legal, né? Os homens participando. Maravilha. Rita Cavalheiro. A Rita. Fala, Rita. Saudades, hein? Saudade, Rita. Aparece lá. Ai, peraí, que agora é Aira. Aira, minha aluna. Ela falou, querida. Minha professora. Querida. Gente, vocês que são aluna da Cíntia Gama, coloca aí qual foi a experiência, como vocês estão sentindo, qual foi a transformação que essa medicina trouxe para vocês, tá bom? E façam as perguntas, né? Façam suas perguntas, que é muito importante. Maravilhosas. Quem mais aí? Não, por enquanto é só. Não tem essa Aira no Randes? Então, foi a Aira. A Aira, ela é uma guardiã maravilhosa do cacau, do Sagrado Feminino. Esse Takashi aqui, quem é? É a Mari. Ele tá falando aqui que é através do quê? Do rapé? Cadê? Eu não vi essa parte. No finalzinho aqui, ó. No finalzinho, pra mim, não tá aparecendo. Não tá aparecendo? Não. Então, lê aí. O Takashi tá falando assim. Que é a Mari. Não, é o Takashi. Então, Takashi ou é a Mari? Não. É a Mari, ela falou que aqui é a Mari. Através do rapé já consegui sentir um equilíbrio na minha energia masculina e feminina. Ai, que Hoje, consagrando o rapé e cacau, vejo uma melhora e queria saber sua visão. Que já é pergunta já. Né? Já é pergunta. Então, mas, segura aí. Depois eu vou pegar o seu aí que não tá aparecendo aqui pra mim. Gente, comenta mais alguma coisa pra aparecer pra mim, pra atualizar aqui, tá? Pra eu pegar a pergunta Takashi é homem ou mulher? Então, aqui em cima tá falando assim, Mari aqui. Conhece? Não. Eu acredito que é a Mari. Ah, tá. Takashi sou eu, a Mari. É a mesma? É a mesma. Eita. Então, Você fala oxi? Oi? Oxi. Oxi. Então, Cíntia, quando eu senti o convite de te convidar, né? Porque aqui no Pod Conexões nós já trouxemos todos os assuntos, né? E o assunto do cacau, para falar do cacau, eu falei, gente, quem eu vou convidar, né? Para trazer esse assunto, porque é uma medicina maravilhosa, é uma medicina assim que alinha o nosso chakra cardíaco, todos os nossos chakras, principalmente o cardíaco, é uma medicina que transforma, mas também é uma medicina que existe algumas, como que eu posso dizer, algumas, não é implicações, mas seria assim, algo para se desmistificar. Por quê? Tem um grupo de pessoas que talvez não conheça de fato quem é a cacau, que daqui a pouco você vai falar, mas que compara os buscadores da cacau com movimentos feministas, né? Que eu já ouvi pessoas falando assim, não vou porque ali só tem pessoas que... isso que vem de homens, né? Pessoas que vão para lá... busca, toma um cacau e fica totalmente arredia, fica totalmente agressiva à figura masculina. E é verdade isso? É fato de que a pessoa que quando consagra essa medicina, ela olha para o gênero masculino com esse asco, digamos assim? Mana, de forma alguma. A cacau é medicina do coração, do perdão, do amor.
Uma medicina solar feminina, que desperta a energia feminina dentro de qualquer ser. A energia feminina, a gente tem que entender que é a energia do despertar. Nenhuma pessoa desperta se não estiver com a energia feminina em equilíbrio. Sim. Que é a energia do amor, do perdão, do altruísmo, da sororidade, da compaixão. Esses atributos são da energia feminina, que todos nós temos. Então, isso não faz o menor sentido. E a Cacau, pelo contrário, eu trabalho ela dentro do Sagrado Feminino para despertar essa amorosidade na mulher. E dentro do Sagrado Feminino, nós não temos essa disputa de poder como o feminismo tem. Nós temos um entendimento da união dos gêneros, porque nós precisamos nos unir para completar o Santo Grau. Assim como Jesus e Maria Madalena eram um casal, nós precisamos unir tanto essa energia masculina e feminina dentro de nós, como também na sociedade, na família. Então, isso daí não faz o menor sentido. Isso pode estar acontecendo dentro de algum grupo, de algum movimento militante, ou podem até estar usando outras medicinas juntas, mas não, isso não acontece no ritual da Cacau. A Cacau é a medicina do amor, do perdão, do unir. Não tem nada a ver com separação. E assim, eu já fui em rituais de cacau misto com homens. Tenho amigos que bebem e amam beber a medicina do cacau. Então, eu até desconheço, na verdade, né? Nunca fui convidada para participar de um grupo assim tão seletivo de feministas, sabe? Mas não é o propósito da medicina. Isso eu posso te garantir. Não é. Então, seria um mito... total. Ou um grupo uma separado, viagem, né, ilusória desse grupo de pessoas que acham que a medicina do cacau ela vai despertar esse poder das mulheres para ir contra os homens, de né? Forma alguma. Tá, de então forma mito, alguma. Gente, é mito. Isso daí é coisa inventada aí na cabeça de vocês que precisa dessa medicina para poder alinhar esse feminino, que viu? até surpresa. Então já está respondido por aí. isso que é importante nós trazermos os convidados para desmistificar essas coisas, né? Esses mitos, essas mentiras, às vezes, que muita gente transmite e sem conhecimento nenhum e se torna, como a gente chama, ignorante, né? Essa ignorância que traz muitos prejuízos, né? Faz um desserviço para a espiritualidade. Sim. Não é isso? Com certeza. Muito bem. E até acaba... Porque fala que várias mentiras contadas várias vezes se tornam uma verdade, né? Então, é que nem a ayahuasca, é que nem o rapé, que nem a sananga, é que nem o churu. Então, quando ele é falado com esse olhar negativo dessas pessoas que não buscaram esse autoconhecimento, não buscaram conhecer de fato a medicina sagrada, e fala daquilo que acha, então acaba denegrindo até, né? As medicinas. Então, é importante. Por isso que a gente sempre traz convidados aqui para desmistificar esse assunto, né, e para trazer essa possibilidade de cura, né, para todos nós. Mas vamos lá. Cíntia, quando você sentiu o chamado para trabalhar com a Cacau, qual foi o momento que deu aquele boom e falou, é agora, é esse momento? Na verdade, eu senti primeiro o chamado para trabalhar com o sagrado feminino. Eu fui no ritual de ayahuasca, que eu participei no Jiboia Sagrada, e eu tenho uma mentora que ela ficou comigo vários momentos, né, que é uma arcturiana, e ela estava me trazendo muito conhecimento, me ajudando muito dentro dos trabalhos, e ela falou para mim, dentro desse ritual, que eu precisava trabalhar com o despertar da consciência, e eu falei para ela assim, não, né, se a ayahuasca despertou minha consciência comigo, eu vou ajudar as outras pessoas, e ela falou, mas não é todo mundo que vai buscar ayahuasca, e você vai precisar fazer um trabalho de despertar e tal. E aí eu fiquei meio bugada com aquilo, eu não estava entendendo, não estava conseguindo entender. E o que aconteceu foi que depois, num processo que eu estava, muito complicado, eu tomei rapé. E aí, no rapé, tomei um rapé forte. Falei, não, pai, me mostra. Estou muito perdida, não sei para onde ir. E tomei um rapé, e aí o rapé trouxe para mim que eu tinha que trabalhar com mulheres. Então, o primeiro chamado para mim foi trabalhar com mulheres. Eu tinha que fazer Sagrado Feminino. Quando veio o Sagrado Feminino, junto com o Sagrado Feminino, meu coração pediu cacau. Não foi nem a minha mente, foi eu... Não, Sagrado Feminino e cacau. Sagrado Feminino. Então, eu já uni o entendimento do Sagrado Feminino com cacau. E tem por que trabalhar com mulheres? Então, eu acho que é um propósito. Eu tenho mais essa afinidade. Eu fui cabeleireira há muitos anos. Mulher é frágil? Não, mulher não é frágil. Mulher é uma fortaleza. Só que eu acho que eu consigo passar
mais e sentir mais, né? Tá. Porque quando a gente trabalha com mulher, a gente também é curada. Sim. Então, trabalhando com mulher, eu sempre me senti que eu estava no meu lugar de pertencimento. É uma coisa do sentir, a gente não sabe por quê. Isso desde o salão. Um chamado. É um chamado. Tá. Então, eu trabalhava em salão, as pessoas entravam lá e me chamavam. Eu era cabeleireira, elas vão fazer a unha, elas me chamavam, as mulheres. Cíntia, olha, briguei com meu marido, Cíntia. E eu tentava acalmar. Então, eu sentia um chamado muito grande para pertencer a um grupo feminino. Algo que a gente não explica, né? É um sentir. Então, a partir desse chamado do rapé, eu comecei a buscar, a me formar, a trabalhar com cacau, com sagrado feminino. Nossa, que lindo, né? Eu amo rapé. Eu Porque eu também sempre sou falo que o rapezeira. rapé, se você tem qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer pergunta, qualquer direcionamento que você quer, passa um rapé de alto sopro, O rapé. né? Você ali com o teu sopro, com a tua energia e conversa, que ele fala. Eu falo, o pai rapé fala com a gente, as pessoas não acreditam, Fala. mas é verdade, gente. Aqui tá a Cíntia para confirmar isso, para Hoje não dizer mesmo, que eu antes sou de vir louca. para o podcast, falei, amor, dá um sopro em mim, por favor, que eu quero estar muito bem, né? A Ela gente fala, alinha. Então. E É. aí ela falou, não, pode deixar. Eu falei, que ela é minha madrinha, né? Ela, Beleza. Me intitulou. ela que tá me conduzindo. Ai, que maravilha. Maravilha. Cíntia, e como foi a sua primeira consagração com a cacau? Olha, eu relutei um pouco, porque assim, eu achei bem amarga também. No primeiro momento. Eu fiquei Mais do que a ayahuasca ou Não. no mesmo patamar? São duas... Tipo assim, a ayahuasca, a gente toma aquele copinho, não desce mais, senão você vomita. A ayahuasca, você toma uma xícara dessa, só que é amarga. É um cacau, um chocolate 70%, 80%. Um pouquinho pior, né? Porque é 100. Então, eu senti muito amargo, muito amargo. Eu tomei aos poucos com água, mas eu, como já era das medicinas, eu entendi a força da cacau. Eu falei, eu vou superar isso, eu vou lidar com isso. A cacau é amarga, a vida também é amarga, só que ela ensina através disso, dessa forma. A gente aprende com as dores da vida, com esse lado amargo da vida. Então foi desafiador para mim tomar a primeira vez, mas daí na medida que eu fui me acostumando, hoje para mim eu tomo tranquilamente, é uma medicina incrível, eu vejo o sagrado nela. E eu passo isso para minhas alunas, eu até gostaria que elas falassem aí para você o quanto o cacau é uma medicina que transforma a minha vida, é sagrada, e passo isso também nas ritualísticas que eu faço com as meninas. Para elas não achar que elas estão ali tomando um chocolate amargo. Não é um chocolate, é um como portal. a ayahuasca também faz limpeza? É muito raro, muito difícil. Eu vi uma vez uma pessoa vomitar no cacau, mas ela estava passando por um processo emocional muito forte. E a cacau, ela trabalha emoções bem profundas, né? Ela é uma medicina muito sutil, mas não deixa de ser profunda. Então, foi uma única vez que eu vi uma pessoa vomitar. Mas não acontece, é muito difícil. Ela não vai mexer com o seu estômago, não Tanto traz que limpeza. Tem pessoas que elas optam mais pela cacau porque não tem essa parte da limpeza, né? E para alguns não conseguem entrar nessa conexão tão profunda, porque assim, eu já ouvi relatos de pessoas que iam para a roda de cacau, né? Para esse sagrado feminino, e tomavam a medicina, mas assim, não entrava naquele processo interno. A forma que eu presenciei é como se as pessoas fizessem uma roda de conversa, de bate-papo, tomando a medicina e se observando através do diálogo, da conversa. Mas, pelo que eu entendo, a cacau, ela é um processo interno também, assim como a ayahuasca. É porque, assim, toda a medicina vai da intenção. Que nem tem pessoas que tomam ayahuasca em rave. Então, a gente começa a tirar por aí. Eu fui fazer uma roda de rapé na praia, chegou um pessoal lá, amigo do pessoal que estava comigo, e estava bebendo cerveja, tomando rapé. Eu me levantei e fui embora. Que é até uma falta de respeito. E aí eu pensei assim, tomara que ele vomite. Não vomitou, tá? Bom, acho que era capaz de eu vomitar, porque estava julgando. Então, o que acontece? A cacau, eu acho que o que fortalece um ritual, uma cerimônia, é a intenção da dirigente. Aquilo que ela coloca em primeiro lugar para as pessoas que estão ali comungando a medicina. Então, se eu vou tomar a medicina e vou ficar brincando, dando risada e conversando, não tem portal de cura aí. Então, ela mesma enfraqueceu o poder da medicina. E qualquer medicina é assim. Eu já vi gente tomar rapé e dirigir carro. Eu também já. É meu ex-marido, gente. Ele tomava rapé e ficava dirigindo o carro. E eu ficava olhando assim, caramba.
Se eu tomo rapé, eu entro numa Caramba, força sabe? Até que um dia ele falou, põe um rapé pra mim. Eu falei, eu me recuso, porque o rapé não é pra isso. É algo sagrado, sabe? Né? Então, eu acho que tem a questão da intenção da dirigente, mas isso acontece muito. Sim. Muito. Algumas rodas de cacau ser dessa forma. Mas, pra mim, eu não levo a medicina desse jeito. Eu levo muito sério. Eu faço oração, todo mundo bebe junto. Tem playlist também? Tem playlist, coloco músicas de cacau. O pessoal fica em silêncio ou fica falando? Como eu repito em 2 doses, né? Eu coloco uma dosagem cheia. Como eu falei, não é uma medicina fraca, porque senão... Então, tem 2 processos. Eu primeiro sirvo a medicina, dou 15 minutos, porque é como quando o corpo começa a absorver as propriedades do cacau, e depois de 15 minutos eu sirvo de novo. Então, são 200 ml e ali eu peço para levantar e movimentar, porque a cacau é uma medicina do movimento, da água. Então, para quebrar suas couraças, você precisa movimentar, né? Os povos originários precisam da dança. Os povos originários já comungavam a cacau dessa forma, dançando. E eles entravam em transe, que a gente ainda não pode consegue. Cantar também. Canta, dança, mas sem conversa. Sem conversa. Cada você dentro do seu mundo. Você falou Cada a palavra-chave. no seu mundo. Olha, a palavra-chave, sem conversa. Sem conversa. Eu, às vezes, vou em alguns rituais, né, amor? E o pessoal fica conversando. Não dá, sabe? né? Tá lá, vai fazer o rapé, faz o rapé, aí daqui a pouco, não sei o quê. Nossa, terrível. Gente, meu Deus. Atrapalha demais. Gente, olha, eu sou novato, né? Na espiritualidade, mas eu acho insuportável. Sabe? Uma falta de respeito, né? Porque é algo sagrado, não é isso? Sim. Para mim, eu abro roda de rapé também no trabalho de cacau, porque o rapé ele vem trazer a energia masculina e o cacau é energia feminina, então eu gosto de trazer o equilíbrio. Você abre com o rapé primeiro? Abre primeiro o rapé para não vomitar, né? Depois o cacau. E eu peço, quem não for consagrar o rapé, peço para que fiquem em silêncio. E aí a gente sopra rapé nas meninas que querem conhecer. Tô levando a medicina também com calma para as que não conhecem. Sempre com playlist, todo mundo quietinho no seu canto. Sem conversa, porque aí, cadê o sagrado, né? Aí vira uma feira. Tem perguntas, hein? Aqui não. Só aquela lá. Tem aqui o Takashi, que é a Mari, acho que tá falando assim, através do rapé já consegui sentir um equilíbrio na minha energia masculina e feminina. Hoje, consagrando o rapé e o cacau, vejo uma melhora e queria saber sua visão do cacau no emocional das mulheres. Então, o que ela falou é o que eu faço mesmo. Eu sempre levo o rapé para medicina, para o trabalho com a medicina do cacau e no sagrado feminino, justamente para trazer esse equilíbrio. O cacau ele é uma medicina de emoções profundas. Então, ele vai trabalhar coisas arraigadas dentro de nós até a nível inconsciente. Então, por isso que assim, é diferente da ayahuasca na questão de expansão de consciência. A medicina do cacau ele é a terra, a medicina do aterramento. Então, é muito sutil. Então, normalmente as pessoas elas tomam cacau, no dia seguinte elas vão ter uma série de questões acontecendo na vida delas e elas não direcionam isso para o cacau. Por exemplo, eu já tomei cacau no outro dia e fiquei nervosa, gritando com todo mundo, estressada, porque parece que eu queria tirar aquilo que eu estava engolindo. Já teve momentos de eu acordar no outro dia e ficar dançando o dia inteiro à tarde. Tudo isso é um efeito emocional, um expurgo que a cacau traz no pós. Mas é sutil. Então, se a pessoa, se ela comparar uma medicina como da ayahuasca, ela acha que não está tendo efeito com ela. Porque a cacau ela trabalha de uma forma diferente, mas não deixa de ser profundo. Por isso que é importante se observar e se autoconhecer. Então, antes da gente se aprofundar mais nessa questão da cacau, que eu quero saber a história dela, você falou que começou fazendo um trabalho de sagrado feminino. E era um trabalho específico, assim, quais temas você abordava? Ou você já começou o sagrado feminino com a cacau? Já comecei com a cacau. Já começou com a cacau. E você trabalhava o quê? Quem era o público que você visava e o público que te buscava? Para fazer os rituais? Isso. Eu sempre trabalhei com o Instagram. Então, meu público sempre feminino no Instagram. E não tive apoio de amigos, de amigas. Nunca. Eu já trabalhava com sagrado feminino na minha casa, em círculo de cachimbo, cacau em casa, rapé em casa, ayahuasca. E as minhas amigas frequentavam a minha casa para fazer. Mas quando eu comecei a trabalhar com isso, ninguém ia nos círculos. Para dar uma força, para ajudar. Então, eu comecei a atrair muitas pessoas da internet, que até hoje o meu foco é a internet. Ela que me traz muitas pessoas, graças a Deus, para poder expandir mais, né? E eu sempre coloco tema nos meus trabalhos. Eu sinto que nem o próximo
né? O círculo que eu te convidei, inclusive, vai ser na Força das Iabás, que são as deusas iorubás. Então, cada mês eu sinto um chamado dentro de mim e eu trago a força dessa energia feminina dentro do trabalho com cacau. Então, eu não sigo, assim, um ritual de cacau único. Cada mês eu trabalho com uma energia. É isso que você perguntou? É, assim, é exatamente isso. E essas pessoas que te buscam, vamos supor, você coloca o tema, aí as pessoas se identificam com esse tema e falam, lá, eu preciso dessa energia, eu preciso dessa força. Aí esse público que você atrai e essas pessoas que vêm para esse círculo, elas vêm trazendo alguma demanda, alguma situação, ou não? Só vou buscar essa energia e essa energia vai trabalhar dentro de mim? Tem 2 perfis, né? Tem o perfil de pessoas como nós, que somos já do xamanismo, das plantas, de poder. Então, vai buscar a medicina da cacau. Então, gostam de beber cacau ou querem experimentar num círculo de mulheres. Tem o perfil de mulheres que não conhecem medicinas, mas está querendo buscar o sagrado feminino. Sim. Querem se reconectar, estão passando processos de dor muito intenso. A maioria das mulheres estão passando processos de dor, estão perdidas, e aí elas buscam esses círculos de mulher para se fortalecer. E aí, dentro do círculo, ela é apresentada para cacau. Muitas nunca tomaram. Então, tem esses 2 perfis. Pessoas que estão buscando consagrar cacau e pessoas que estão buscando mais se conectar com o sagrado feminino. E aí, junto tudo numa panela só. Aí vira uma festa. Uma festa de cura. E esse tema, Mulheres que Curam, foi nessa intenção mesmo de uma mulher curando a outra, que não tem aquela frase que é uma mulher que levanta a coroa de outra mulher. Quando você colocou esse nome, né, porque é um nome forte, quando a gente olha lá, Mulheres que Curam, aí na minha cabeça, quando eu vi assim, né, falei, Mulheres que Curam, já veio na minha ideia assim, levantar mulheres para se curar e curar outras mulheres. Era essa a intenção? Exatamente. Mulheres curam, porque mulheres curam. Desde pequena nós curamos. Nossas avós, nossas mães. Quando a gente é pequena, a gente corta o dedo. Quem é que vai beijar a sua mão lá de pequena e fala, olha, daqui a pouco está curada a sua mão? A mulher tem o dom da cura e da autocura também. Lógico que os homens têm muitas qualidades, mas quando a gente está falando do feminino, a mulher tem esse poder nato de cura. Então, mulheres se curam. Nós nos curamos e também aumentamos o nosso poder junto com outras mulheres. Tanto que os círculos de mulheres foi proibido na Inquisição, né? Justamente para abafar esse poder feminino. Tem a ver com as bruxas, né? Lógico, éramos todas bruxas. Ser queimada fácil aqui. Você é uma bruxa? Com certeza. Muito com certeza. A gente está nesse caminho. Estou do lado de 2 bruxas aqui. Nós somos. Que bom. Então, Mulheres Curam é um nome que diz assim, eu sou mulher e eu posso curar. Sim. Então, já é uma energia feminina, que eu acredito que todas as mulheres têm. E quando nós nos juntamos, nós nos curamos umas às outras, com certeza. E a partir dessa cura que nós temos dentro desses círculos, na nossa vida, a gente também expande para o namorado, para o marido, para o filho, para a família. Sim. Porque a mulher, ela tem a sabedoria, né? A mulher, ela é um alicerce de um casamento. O homem tem um papel fundamental dele lá. Mas a mulher também, ela tem que exercer o papel dela de autocura ali e também de curar a família dela. Que isso foi perdido, né? Por isso que é importante nós mulheres buscar esse autoconhecimento, buscar entender essas emoções que a gente carrega, porque a gente é uma fase da lua, né? Constante. Total. Não tem uma trégua, é uma fase de lua. Muda a lua, muda as emoções e os sentimentos. Então, buscar entender isso, buscar como que você funciona dentro dessas sensações. E quando você entende para o relacionamento, é até interessante porque você consegue compreender como que está a sua fase hoje e você não desconta no outro. E o que a gente vê na sociedade, queremos que todas as mulheres se curem para curar outras mulheres, mas a gente vê muitas mulheres, infelizmente ainda, uma mulher, que nem você falou no começo, numa disputa, numa guerra, inimigas de mulheres. A gente vê muito isso dentro de família, mãe contra filho, filho contra mãe, uma inveja da outra, uma quer, sabe, sacanear a outra. Então, infelizmente, é uma energia que, se a gente juntar, né, as nossas mãos e dar essa força e falar, não, toma aqui para nos curar, porque
A gente percebe isso no dia a dia, fora das medicinas, no dia a dia secular. Quando uma mulher ela sofre um abuso, sofre uma agressão, e ela vai denunciar, a própria mulher é aquela que vai condenar. Ela vai falar lá, mas também fez isso, é desse jeito, é daquilo. De vez de vir acolher, né? Primeiro acolhe, depois vai entender o que está passando. Não, é a primeira a apontar, a primeira a condenar, a primeira a falar, mas se você não tivesse feito isso, se tivesse agido desse jeito, mas quem está vivendo naquele dia a dia é aquela mulher, ela que sabe, né, a dor. Então, eu vejo, assim, eu observo muito, eu percebo, ainda mais nós que lidamos com pessoas que nos procuram por conta da sua dor, e a gente percebe, fala, mas aconteceu isso na minha família, mas a minha mãe falou, aguenta, fica, você está errada, abaixa sua cabeça, né? Em vez de dar um apoio, de dar uma força, e a gente percebe isso, que as mulheres, eu acredito que nós estamos nos despertando para isso, mas existe ainda muitas que precisam, né? Dessa mãozinha aí, de falar, vem cá com a gente, né? Vem se curar, vem se autoconhecer. Agora, vamos para a parte eu quero entender de onde que veio essa medicina, porque uns falam que veio do Maia, né? Dos povos maias, que a origem é de lá, e outros falam que veio daqui da nossa cultura, né? Desse continente brasileiro, que é dos nossos indígenas, né? Mas veio realmente dos povos maias. Sim, a medicina da cacau ela começou na Mesoamérica pelos maias, e também tem relatos que começou através dos olmecas, que ainda eram os povos mais antigos ainda que os maias. Então, através da arqueologia foram descobertos, né, alguns artefatos com desenho de cacau. Então, por isso que fala que essa medicina já veio até dos olmecas, que é o povo mais distante mais aí, antigos, né? Os maias, né? E as maiores informações vêm dos astecas, que são os mais presentes aqui, desses povos, que né? Interferiu a gente. Que já veio mais, né, na Mesoamérica também, ali no Antigo México. Então, tem mais relatos dos povos astecas, mas sim, os maias passaram para eles, certamente, e também os olmecas, que eram os povos antigos, mais ainda que os maias. E o cacau, ele está presente na nossa região do Brasil também, na Amazônia, há muito tempo. Então, acredito que os povos daqui também consagravam a medicina, mas a história da cacau que eu conheço, que eu estudei, ela vem da Mesoamérica, né? Ela vem desses povos maias e astecas. Incas também consagrava muito. Então, tem muito mais estudos através do astecas. Por quê? Porque eles deixaram, através das escritas deles. Os outros povos não se achavam muita coisa. São muito antigos, né? Então, veio através desses povos. Indígenas também. Só não era do Brasil, mas eram povos indígenas, né? Os originários da medicina eram povos indígenas. E também porque nessa pré-história, né, história bem antiga, a mulher é matriarcal, né? Sim. Então, só depois que houve a interferência, né, dos arianos, que mudou para o patriarcal. Mas a mulher é matriarcal para esses povos, né? Então, a cacau, ela resgata essa matriarcalidade, né? Então, você vê, né? A Ixi Cacau é a deusa maia do cacau. Ela deu uma deusa maia do cacau. Então, eles reverenciavam a deusa, a mulher, a figura, aquela que nutre, que vem da terra. Então, a cacau é uma medicina da deusa Ixi Cacau, que é culturalmente, eles reverenciavam a Ixi Cacau ao consagrar a medicina. Então, eles não tinham tanto essa questão de separar, né, o masculino do feminino naquela época. Então, a Ixi Cacau é a deusa maia da cacau, é a deusa do cacau. Mas o cacau em si, ele era uma medicina para poucos. Não era uma medicina para todos. Eram só a elite que tomava cacau naquela época. Na época dos astecas, que tem mais conteúdo mesmo para ser estudado. Dos maias também não era qualquer pessoa. O cacau, ele valia mais que ouro. Uma medicina... O ouro da região era usado só para decoração. Agora, o grão, o cacau ali, o fruto do cacau era trocado mesmo como ouro. Valia muito. Então, é uma medicina que eles entendiam verdadeiramente o valor, o sagrado da medicina. A gente entende que o cacau, o nome do cacau científico é teobroma,
Teu vem de Deus, broma vem de alimento, né? Então, alimento dos deuses. E o cacau tem que ter uma porcentagem? Ou pode ser qualquer cacau? O cacau que a gente fala que tem várias propriedades de cura é o cacau 80%, acima de 80%. 80%. Que é o cacau que tem muitas propriedades de cura. Mas você acha em qualquer lugar, não? Para você usar como uma medicina para o teu corpo, para te trazer saúde, é o cacau simples. Agora, quando fala em ritualística, abertura de portal, trabalhar com espiritualidade, aí seria o cacau 100% cerimonial. É um cacau, ele é produzido. Que é amargo. O 80% também é amargo, só que o cacau cerimonial, ele é feito, produzido de uma outra forma. Ele não está na indústria, ele é artesanal, ele é feito diferente, a torra dele é diferente, para não perder as propriedades de cura da medicina, né? Enquanto o cacau industrial, ele é feito na máquina, então ali é absorvido muito das propriedades que o cacau tem. Ele tem mais de 300 propriedades de cura. Nossa. O próprio cacau, né? Independente de ser para ritualística. E aí o cacau para ritualística, ele é preservado todas essas propriedades de cura. Então ele é um portal, além de trabalhar a espiritualidade, ele vai trabalhar no seu corpo também. As propriedades dele. E para o nosso corpo, qual a melhoria do cacau? Menina, é muita melhoria. É infinito. O cacau, como o Laí Ribeiro fala, o médico Laí Ribeiro, o cacau é um remédio para o corpo. Né? Ele até fala que todo mundo deveria comer 2 tabletinhos de cacau 80% por dia. Então, o cacau ele tem a teobromina, né? Que é um vasodilatador. Então, ele trabalha a saúde do coração. Então, por que cacau é a medicina do coração? Porque ele é um vasodilatador. Sim. E ele trabalha a saúde do coração, porque o nosso sangue vai fluir naturalmente no nosso corpo, vai trazer vida. E ele também é um relaxante e ele aumenta a imunidade. Então, nós temos os flavonoides também, né? Temos os triptofano, que aumenta a produção de serotonina, de dopamina, de hormônios do bem, de ocitocina. Então, você toma cacau, você vai receber o triptofano. O triptofano é um componente que nosso corpo não produz. Então, você tem que usar os alimentos. Então, o cacau vai te produzir, vai te dar esse triptofano. O que acontece no seu organismo? Aí que vem a questão do remédio. O triptofano, ele vai aumentar a produção de serotonina. Vai aumentar muito. E a serotonina é aquele hormônio que vai te dar bem-estar, que vai regular o seu sono, que vai te deixar feliz. Ok? Legal. Só que ele também vai liberar mais dopamina, que é aquele hormônio que vai trazer movimento para você. Olha como ele traz energia. Depois ele libera adrenalina, noradrenalina, adrenalina no seu corpo, que é uma descarga de energia. E libera dopamina, que é aquele hormônio do amor, de você estar se sentindo apaixonada, feliz. Então, normalmente a gente toma cacau e a gente fica elétrica. Por isso traz o movimento da dança. Né? Porque você tem que movimentar, porque o cacau expande. E aí o que acontece? Alguns medicamentos não podem ser bebidos com cacau. Porque se uma pessoa tem ansiedade, está tomando remédio para ansiedade. O que é ansiedade? A ausência de alguns neurotransmissores. E aí ela vai e toma o cacau, que vai produzir neurotransmissor. Só que ela está tomando remédio que é para aumentar o neurotransmissor. Então, ela pode ter uma síndrome de dopamina, de serotonina. Existe alguma contraindicação para o cacau? Então, nesse caso que eu estou te falando, se a pessoa estiver tomando remédio, controlado, com remédio ansiolítico, antidepressivo, que tem inibidores de mal, por exemplo, esses inibidores de mal, eles aumentam a produção desses hormônios de serotonina. E se a pessoa tomar cacau, que vai aumentar a produção, ela vai ter uma síndrome de serotonina, que é como se diz, uma overdose de serotonina. E isso é muito preocupante e perigoso, porque a pessoa pode passar mal no ritual. E é muito interessante essa informação que você está trazendo, porque tem pessoas que optam em participar de uma cerimônia de cacau em vez de participar da ayahuasca, porque não sabe dessa restrição. Acha que é só ir lá, tomar cacau e ficar lá de boa, conversando. Diabético, né? Pode? Pode. O cacau até ajuda, viu? Para diabetes. Ele controla o açúcar no organismo. É doce, né? Não, ele é bem amargo. É bem amargo. Tá. E ele ajuda a controlar. Ele é bom para o intestino, ele melhora a memória, ele ajuda no rejuvenescimento. Vocês fazem algum tipo de anamnese para... Sim,
Todas as alunas recebem a ficha de anamnese e elas sabem, elas podem falar aí no chat. Olha, vocês que estão aí com a aluna, fale, se vocês responderam essa anamnese. Não, elas têm anamnese para fazer com as pessoas que vão consagrar com elas. Por quê? Porque tem gente que tem alergia à pimenta, o cacau vai pimenta. Tem gente que tem alergia à canela. Então não é só o cacau, tem ingredientes para ele se tornar Tem especiarias. Ah, tá. Então, você pode fazer cacau de rosas, eu gosto de fazer quando é ritual de Maria Madalena, com maçã, com cardamomo, com erva doce, você pode fazer com várias coisas. Ferve tudo junto. Não, aí você primeiro faz... Aí você pode fazer o chá, depois você coloca o cacau, aí você pode colocar também as pétalas de rosa, pode colocar maçã, canela. Mas, por exemplo, canela, pimenta caiena. Nossa, vai aumentar... Já vai, mas a canela, pimenta... Tem algumas especiarias que tem que ter no cacau, porque senão o corpo não absorve as proteínas, as propriedades do cacau. Se então, tomar só o cacau... Vai ser bom, mas muito do que o seu corpo poderia absorver de cura não vai absorver. Porque quando a gente fala do cacau, a gente não fala só de uma expansão de consciência, né? A gente não fala só de um portal. A gente fala do corpo também. Ele também trabalha no nosso corpo físico. Por isso que ele é uma medicina do aterramento, né? Muito bom. Cíntia, você viu como passou rápido? Passou rápido, né? Meu Deus. Não acredito. Eu tenho um monte de pergunta aqui. Sério. Tem 3 perguntas. Nós temos aqui. outro convidado que vai... Eu vou perguntar para outro convidado. Vamos perguntar para outro convidado. Gente, eu nem Mas a perguntei gente tudo. deixa esse gostinho de querer mais, né? De quero mais. Quem quiser fazer as perguntas, pode fazer as perguntas ali nos comentários desse vídeo, né? Que a Cíntia com certeza vai responder, né? E a gente teve bastante gente aqui. Mas, Legal. Infelizmente, a gente tá, né? É um tempo muito curtinho. Você viu como passou rápido? Muito rápido. Né? Nossa, Você viu? eu achando que ia ter tempo aqui. Não é? Cíntia, suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando da medicina da cacau com responsabilidade, porque é uma medicina incrível que, meu Deus do céu, curou a minha vida e de muitas mulheres que eu conheço, homens também. E eu deixo aqui a dica, né, para as manas que estão assistindo, os manos também, os chais, para ousar experimentar, vivenciar a cacau, abrir o coração para a cacau, porque eu tenho certeza que a cacau vai falar com cada um e vai transformar a vida de cada um. Bacana. Suas redes sociais, onde o pessoal pode procurar? Você dá curso, né? É isso? Sim, eu sou mentora de formação para guardiã do cacau e também guardiã do sagrado feminino, para mulheres que querem se tornar terapeutas da filosofia do sagrado feminino e terapeutas da medicina da cacau. O meu Instagram é @mulheres.curam. Tá. Tem algum telefone? Tem 11 98423 5879. Tá. E dia 12 vai ter uma ritualística. Dia 12, Dia nós 12. estamos com ritual, com a cerimônia do cacau e sagrado feminino aqui em São Paulo, na Zona Norte. Quem está assistindo tem algum desconto ou não? O preço já tá bom. Já tá bom. Não, gente, o preço tá bom. Tá bom. Né? E o É com amor, Eu cacauzita. falei, amor, o cacau é bom pro amor. Afrodisíaco. Então você vai tomar bastante cacau. Olha, já quero cacau esse Dê homem. bastante cacau pra Do ela. afrodisíaco. Isso aí. Agora eu quero chegar em casa, quero ver se tu vai aguentar. Muito bom, muito bom. bom. Então, foi uma honra te receber Muito aqui, obrigada. né? Mas eu tenho 2 perguntas para fazer para você. Que o povo quer saber. Que o povo quer saber. Cíntia, o que é felicidade? Para mim, felicidade é eu colocar a cabeça no travesseiro e dormir, sem me preocupar, ter congruência com as minhas atitudes, com a minha honestidade, estar ligada à espiritualidade. Isso para mim é felicidade. Cíntia, o que é a vida? A vida para mim é cada segundo no presente, é viver intensamente e sempre estar focado no que a gente está fazendo hoje. Esquecer o passado que já foi e não pensar no futuro, porque não sabe nem quando ele vai chegar e ele vai ser presente também. Então a vida é o aqui e agora. Muito bom. Mais uma vez, uma honra te receber aqui no Pod Conexões, né? Seja sempre bem-vinda, né? E a B me falou super bem de você. Ai, você que bom, é uma maravilhosa. simpatia maravilhosa, né? Ai, Pena que eu não gratidão. posso ir nesse ritual. Homens podem participar do ritual? Eu não faço ritual misto porque eu não tenho público, mas quem sabe a gente não começa Então, a ter mas qualquer público. coisa eu visto uma saia e vou lá. Chama uns chai e a gente faz. Faz o ritual Mais uma misto. Gratidão. Eu tá? que agradeço. Tudo de bom, tá? Deusa. Gente,